passei metade da vida sem mexer na arte, né? Até com 40 anos não tinha nada de arte, né? Principiei minha arte com 40 anos de idade, sabe? Em 1977 eu comecei a produzir as primeiras obras de arte, né? Meu nome é Joãozinho Caldeira Filho, nasci em Jacarezinho, na data em 12 de maio, né, de 38. Então, que nem eu falei, eu não era artista até 40 anos, eu não tinha dom de arte, né? Mas eu estava cultivando uma lavoura, né? Foi aonde que surgiu o presente da arte para mim, né? Um passarinho começou a me perturbar, vamos dizer assim, perturbar. Apresentar para mim, coisa e tal, e eu naquele momento senti um desejo de pegar aquele passarinho, né? Era uma coisa difícil, que era um passarinho, sentava assim, voava. Aí eu inventei de captar o passarinho através de uma casinha de João de Barro, né? Fazia a casinha assim, e meus pensamentos foi esse, né? De captar ele naquela casinha. Aí fiz a casinha, coisa e tal, e pensei assim, ele vai acostumar a entrar na casinha, a hora que ele acostumar, eu tenho possibilidade de fechar ele e pegar. Aí fiz a casinha, né? O passarinho já tinha acostumado a sentar em cima da casinha, coisa e tal, olhava dentro, né? Mas veio um danado, um animal, não sei se foi uma abelha que mordeu, o que foi, passou correndo e bateu na casinha, né? Não bateu direto na casinha, bateu onde é que a casinha estava exposta e derrubou. E você olhava de longe assim naquela casinha no chão, dava a impressão de um busto, né? E eu observei aquele busto e dali para cá eu comecei a fazer o busto, coisa e tal. Aí o Quincaju me conheceu, né? E viu minhas peças, me levou no salão de arte plástica. Tinha o professor Granja de Ourinhos, né, que veio na exposição, comprou umas peças minhas. Aí Luísa Moreira começou a me incentivar as coisas e daí, dessa data para cá, eu comecei a arte, né? De início, eu pegava a argila no Ouro Grande, né? Eu ia lá, escavava a argila e eu mesmo preparava a argila, né? Porque a argila é uma coisa complicada, porque se você não preparar ela, não souber dar o preparo, dar o ponto certo, não souber acumular o gás que ela tem, você não consegue trabalhar com ela, né? Então eu pegava a argila lá no sítio, lá no Ouro Grande, lá, e preparava a argila. Vinha, trazia em casa, preparava. Aí o que você faz com a argila? Você tem que preparar ela, você tem que pegar a argila, tirar as impurezas dela. As impurezas que eu falo, aquelas pedrinhas, Donizete, que é pissarra que fala, umas pedrinhas duras que vem no meio da argila. Quando você não tira aquelas pedrinhas, você faz uma peça, na hora que a peça seca, aquela pedrinha faz a peça trincar, né? Compreende?
Então você tira aquelas pedrinhas, aí você tem que acumular a argila numa vasilha plástica, um saco plástico, por exemplo. Aí você põe a argila no saco plástico, espera dar o ponto certo. De vez em quando você tem que ir lá dar uma mexida nela para ver se ela está reagindo bem. Porque se você pôr ela no saco plástico, ela vai murchando, compreende? Ela vai murchando assim e não tem perigo de você fazer uma peça, faz a peça de um tamanho, ela diminui muito e fica de outro. E quando você perceber que ela murchou totalmente, aí você pode fazer a peça. Então, o certo, o ponto de trabalhar com a argila é essa aqui, ó. É meio dura assim, compreende? Só que tem que ver agora a umidade, então onde é que eu faço o teste, né? Esse teste aqui, para ver se a argila ainda vai murchar, né? Certo? Se ela murchar, aí você faz uma mão, por exemplo, põe a mão na cabeça, se ela murchar, a mão se desliga da cabeça, compreende? Normalmente a arte tem alguma coisa a ver com vivência, né, do artista com aquele meio que ele usa para a produção da arte. A vivência do João talvez é a própria vida simples dele. A vida simples que eu digo assim, a vida direta com a natureza, contato com a natureza, né? O João, ele é um homem simples no sentido de um trabalhador que construiu a vida por meio do trabalho dele e tal, em outras profissões, que quando ele descobre a arte, ele descobre exatamente porque ele está num sítio, ele está numa relação bastante direta com a natureza. E ele descobre argila, né? Me parece todo que é um processo de descobertas, né? Ele vai descobrindo, se descobrindo, né? E à medida que ele faz um experimento lá, que é o advento da careta que cai e ele tem um espanto estético ali, ele passa a elaborar um fazer, né? Isso é interessante, porque o aprendizado do João, ele é um autodidata, ele vai buscando alguma coisa aqui e ali, acho que ouvindo pessoas que têm experiência nesse campo da argila, e ele passa a fazer experimentos próprios. Eu acho que ele é um experimentador, né? Ele experimentou, descobriu. E o João, ele tem assim uns detalhes bastante precisos sobre a técnica dele. Quando você vê ele... Quando ele fala do trabalho dele, quando ele fala do processo do trabalho dele, ele fala muito tecnicamente, ele fala muito e remete para a gente uma ideia de experiência, de experimento. Né? Ele experimentou, ele observou. Toda a característica do trabalho de João é um trabalho primitivo. Né? O fazer primitivo, a técnica primitiva, e aquela coisa de botar a mão, fazer. Cada processo desse resulta num trabalho que a gente pode chamar de obra de arte. Né? Então nasceu no meio rural, o João deve ter visto todos os tipos de trabalho que é praticado no mundo rural. O João deve ter visto a pureza dessas pessoas, né, que vivem nesse campo, que vivem no campo, que vivem do trabalho, de certo modo, bruto. Né? O João conhece isso. Né? Então, de certo modo, quando ele está fazendo o seu trabalho, eu vejo assim que ele está tentando resgatar uma certa pureza, né, perdida do homem em relação à natureza, em relação ao trabalho, em relação à vida, ao cotidiano. Quando eu principiei a minha obra artística, eu ainda não fazia esse tipo de camelo, de hominho. Eu fazia mais jacaré, coruja, esses tipos de coisas. Né? Depois a gente foi trabalhando com a argila e ela foi mexendo com a mente da gente, a gente
criar mais coisas. Não era só aquela corujinha, aquele jacarezinho, aquele chupinzinho, né? E a gente tem na mente todas as obras que fez, né? Só que agora a gente mudou o modo de trabalhar, o estilo de trabalhar. A gente não quer mais fazer aquela corujinha, quer fazer outras coisas, como que eu posso dizer assim, que tem mais aparência, é mais aceita, compreende? O João explora várias mitologias. Você tem elementos do candomblé, você tem elementos da mitologia clássica, você tem elementos bíblicos. Ele várias vezes vai fazer a Arca de Noé, os presépios, e de uma maneira muito pessoal, muito própria. Parece que ele não busca referência em iconografia distinta ou diferente. Sempre que ele faz tem uma peculiaridade, uma propriedade muito dele. É muito forte, né? Quando você vê o resultado que ele obtém, em todo o elemento tem uma força muito orgânica. O barro torna-se evidente. Não mascara o barro, não disfarça o barro, né? A maneira que ele vai imprimindo a marca da mão, da digital, das poucas ferramentas que aparecem na textura que ele obtém. E também da questão da queima. A queima que o João realiza sempre é uma queima muito primitiva. Ele não explora fornos com mais tecnologia. Geralmente é fogo direto que ele usa na queima. O que atrapalha muito, que tem muita perda, não é? Claro que isso nunca impossibilitou ou atrapalhou a produção do João. Além das mitologias e de conhecimento de algum elemento literário ou do folclore, o João explorou amplamente o momento, o contemporâneo. Tem obra dele que faz referência a Ulisses Guimarães, ou a perda do Ulisses, a morte dele naquele acidente de helicóptero no mar. O João pega e vai trabalhar isso, vai colocar de uma maneira toda fantasiosa, criando uma mitologia própria, né, para isso. Outra coisa que chama a atenção na produção dele, elementos que eu não sei dizer de onde que ele tira aquele conhecimento. Feito de onde saem ou de onde nascem as tempestades, é uma obra fascinante. Ele vem todo com uma teoria, né, dele, de como que surgem tempestades de vento. É muito complexo, né? E vendo que é um homem simples, é um homem do campo que se propõe a fazer arte. Eu encaro a arte assim como conforme a pessoa tem obrigação de continuar na arte, né? Fazer a arte. Depois que ele conheceu, ele começa com obrigação para continuar na arte, né? Certo? Por exemplo, você fez uma arte hoje, né? Aquilo gravou em você, você continua com obrigação de continuar naquilo, ir melhorando, e fazendo outras coisas, né? Certo? Representa, para mim, ela representa um passado, assim, uma coisa que você já fazia. Você já fazia, deixou de fazer, agora você está relembrando aquilo e está continuando a fazer, né? Assim da maneira que eu penso, né? Sei lá. É a representação de uma época, né? Então eu tenho um conhecimento da vida bastante, né? Certo? Sei como resolver as coisas, né? Tenho um profundo conhecimento da vida, né? Só fui infeliz de não ter estudado, né, Tiago? Se tivesse estudado um pouco, podia ter, né? Me equilibrado mais, me apoiado mais em alguma coisa, né? Mas infelizmente isso não foi possível para mim, né?